Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do canal, onde eu vou te mostrar com números o tamanho do mercado de trabalho freelancer para quem gosta de escrever. Você vai se surpreender com o tamanho desse mercado e o quanto ele está crescendo para o próximo ano, beleza? Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou redator e copywriter desde 2017 e aqui nesse canal eu te mostro como você pode começar nesse mercado para ganhar dinheiro escrevendo. E eu também sou o criador do método Escrita Estratégica, que é uma metodologia que permite que qualquer profissional que goste de escrever saia do zero até conquistar os primeiros clientes em poucas semanas. Claro que dependendo da sua dedicação, né? Se você quiser conhecer mais, eu vou deixar o link aqui embaixo da página e aí você vai lá e dá uma olhadinha, beleza? Então, bora para o conteúdo. Eu vou te provar com números. Primeiro, o mercado digital nunca esteve tão aquecido para quem gosta de escrever, tá? Primeira coisa. Segunda, surpreendentemente, a inteligência artificial não diminuiu a oferta de trabalho para o redator freelancer. E você vai entender aqui por quê. E terceiro, esse é o melhor momento para você começar. Você também vai entender isso tudo. Eu vou te provar isso com número, com estatística e tal. Você vai realmente gostar do que eu vou te mostrar aqui. Para quem é esse vídeo aqui? Ele é um vídeo para 3 grupos de pessoas que eu costumo dizer que podem se beneficiar muito desse momento que o digital está vivendo. Primeiro, profissional de qualquer área que deseja trabalhar com algo que tenha mais sentido, que traga mais liberdade e qualidade de vida. Não necessariamente você precisa trabalhar ter uma formação vinculada à escrita, como jornalismo, comunicação, letras e tal. Eu sou meteorologista e estou nesse mercado aí, vivo da escrita, desde 2017, tá? Então, é profissional de qualquer área mesmo. Segundo grupo, quem precisa ter um segundo salário? Se você está aí, gosta do que você faz, de repente não pode sair do seu trabalho para fazer outra coisa, nem quer, mas quer ter um complemento de renda. Então, você pode usar a escrita para ter um segundo salário trabalhando nas horas vagas, tá? E terceiro, redatores iniciantes que estão aí com dificuldades para conseguir cliente, aumentar os seus ganhos mensais e tal. Aqui você vai perceber que existe muita oportunidade que talvez você não esteja vendo. Então, vamos começar falando do tamanho do mercado que precisa do redator freelancer. Para você contextualizar, para contextualizar esses números que eu vou te mostrar aqui, a gente tem que partir de algumas premissas iniciais. Primeiro, hoje em dia, ninguém pode ficar mais fora da internet, né? Empresa, um profissional liberal, um empreendedor, não existe mais ele estar fora da internet. Só que o desafio para eles é transformar a internet, os canais digitais, seja Instagram, site, LinkedIn, YouTube, em canais de venda, né? Em canais de venda. E o caminho para que isso aconteça passa pela produção de conteúdo escrito. Então, a primeira premissa hoje é: toda empresa ela precisa da internet para vender mais e ninguém vende nada na internet sem conteúdo escrito, tá? O conteúdo escrito está em todo canto que você olhe, seja no Instagram, seja no YouTube. Por exemplo, eu tenho vários clientes que eu forneço roteiro para eles gravarem vídeos no YouTube, para você entender o tamanho do mercado que eu vou te mostrar agora. Isso daqui é uma plataforma que o Sebrae tem, chamada Data Sebrae, onde você pode pesquisar a quantidade de CNPJs ativos no Brasil. E aí você pode filtrar lá pelo porte da empresa e tal. Então, eu filtrei para empresas de micro e pequeno porte. Por quê? Porque são os maiores contratantes de redatores freelancers hoje. O pessoal que é MEI geralmente não tem dinheiro para terceirizar a produção de conteúdo. E quem é uma empresa com porte maior geralmente já tem um setor de marketing ou profissionais fixos trabalhando para isso. Mas a pequena e média empresa, ela não tem condição ainda de ter um profissional fixo ou não tem interesse. E aí eles fazem o quê? Eles terceirizam. E quando eu fiz essa consulta, tinham mais de 7 milhões de CNPJs ativos aqui no Brasil, de micro e pequenas empresas. Imagina, uma quantidade de empresas em que todas precisam do que você pode oferecer, né? Que é produzir conteúdo escrito para elas. Todas vão contratar redatores freelance? Não, com certeza não. Mas mesmo se uma pequena parcela delas, hoje uma pequena parcela já contrata, né? E ao longo dos anos, a ideia é que cada vez mais elas tenham mais consciência do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho, de atrair o público certo, de aumentar a consciência desse público, de preparar esse público para comprar os produtos e serviços que eles querem vender pela internet. Então, a tendência é que cada vez mais essas empresas queiram o nosso trabalho, tá? E no universo de mais de 7 milhões de empresas, a gente tem aí, comparativamente, poucos milhares de redatores atuando no Brasil. Não tem uma pesquisa sobre isso, sobre a quantidade e tal, mas eu chuto aí que nós devamos ser entre 10 e 50 mil profissionais, talvez. Não sei, atuando no Brasil inteiro. Mas mesmo que seja 100 mil, não tem como a gente atender todo mundo.
A demanda é muito maior do que a oferta do profissional. E eu nem estou entrando no mérito do profissional não estar bem preparado ou entregar um resultado ruim e tal, porque também tem bastante. Então, para você que está olhando hoje, estudando assim, o mercado com carinho, pensando, será que vale a pena? Então, esse é um número bem bacana para você se animar. Outra coisa importante, né? Que, inclusive, comprova isso que eu estou te falando. Se tem essa quantidade toda de empresas, a tendência, e que elas precisam da gente, a tendência é o quê? Aparecer vaga para redator trabalhar, né? E todas as semanas aparecem centenas de novas vagas de redação. Sem brincadeira, pessoal. É toda semana mesmo. Eu faço esse monitoramento desde 2020 para 2021 que eu comecei a ensinar, né? Então, meu primeiro curso, Formação Redator, eu comecei a ensinar outras pessoas em 2020 para 2021. Então, eu comecei a monitorar o mercado. E esse meu monitoramento, ele passa por pesquisar as vagas que aparecem toda semana, porque assim eu consigo entender o perfil da empresa que está pedindo redator, o que eles estão pedindo em cada vaga, né? Então, assim, me traz uma luz muito bacana sobre as necessidades do mercado. E, literalmente, centenas de vagas todas as semanas surgem. Por exemplo, eu tirei aqui um print, quando eu estava preparando essa aula, eu tirei esse print aqui lá no LinkedIn. Você pode ir lá e fazer essa pesquisa agora, tá? Você vai lá no campinho de pesquisa do LinkedIn, põe redator e filtra por vagas, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer essa telinha aqui, ó, aqui em cima. Você filtra. Eu filtrei pelo nível de experiência, estágio e iniciante, estagiário e iniciante, tá? Para ficar bem assim, alinhado com quem está querendo começar. E quando eu fiz essa pesquisa, deu 118 resultados nesse último mês. Qual é o outro setor do mercado tradicional que você conhece que surgem mais de 100 vagas todos os meses? Eu não conheço nenhum. Talvez o de TI fique próximo, tá? Porque realmente falta profissional no mercado. Mas tirando esse, eu não conheço mais nenhum, tá? 118 resultados, só para quem é iniciante, beleza? Então, isso é uma prova de que realmente as empresas estão cada vez buscando mais esse profissional de escrita. E o que é interessante, quando eu comecei, não tinha tanta vaga aparecendo, né? E quando apareciam as vagas, geralmente era para agência de marketing, né? Ou eram empresas menores e tal. O que eu estou percebendo agora é que grandes empresas estão começando a procurar redatores também, a contratar redatores. Então, eu já vi, por exemplo, nessa última semana, a Smart Fit, a Gol, tá? Eu já vi também o órgão público contratando redator, né? Abrindo concorrência para redator. Então, esse é um sinal de que o mercado está crescendo e amadurecendo em relação à necessidade do nosso trabalho. Uma outra pesquisa que eu quero trazer para você aqui, saiu no LinkedIn, foi feita a pesquisa, né, dos 25 cargos que mais cresceram no Brasil em 2023. Então, eles fizeram uma pesquisa com os cargos que tiveram mais procura em 2023. E aí publicaram isso no LinkedIn. O próprio LinkedIn fez essa pesquisa lá na plataforma. E aí tivemos os 25 cargos. Desses 25 cargos, 3 têm a ver com a escrita. Olha que maravilha. 3 cargos. São eles, ó. Primeiro, designer de conteúdo, que é um nome chique, né, para redator. Então, o que ele faz, ó? Ele faz em parceria com as equipes de design, operações e produtos, né? Ele é responsável pela criação de uma estratégia de conteúdo para produto e serviço de uma empresa. Então, competências mais comuns, ó, estratégia de conteúdo, redação para SEO e tal. Então, é um redator. Só tem o nome da vaga é diferente, né? Design de conteúdo, nome mais chique. Segundo, redator SEO. Esse já é mais raiz, né? Redator SEO. Para quem não sabe, o SEO é aquele conjunto de estratégias e técnicas que a gente usa para ranquear sites no Google. Então, quando você pesquisa alguma coisa no Google lá e aparece aqueles primeiros resultados, que não são anúncios, né? Que são resultados orgânicos, 10 primeiros resultados orgânicos, aquilo aí teve alguém que preparou o texto de uma maneira específica para conseguir vencer a concorrência toda e aparecer ali em primeira mão para você. Então, isso é o redator SEO, tá? Também extremamente procurado no mercado há muito tempo já. Então, olha só. Participa da definição da estratégia editorial, cria conteúdos para aumentar tráfego orgânico em sites e redes sociais usando palavras-chave e outras ferramentas de otimização para motores de busca. Por exemplo, o Google. O Google é considerado um motor de busca, só para você ter uma ideia, tá? Muito bem. E o terceiro é o redator com foco na experiência do usuário, ou então o nome chique, UX Writer, né? Então, esse redator, ele vai criar conteúdo para site, para app, para páginas digitais, aplicativos, sites e tal, e vão para ajudar os clientes a usarem produtos e serviços. Então, é uma coisa mais específica, mas também trabalha com texto, tá? É uma outra vertente. Então, essas são as 3 vagas das 25 em que a gente, olha, teve muita procura em 2023. Agora, olha só que interessante, eu vou mostrar para você aqui agora. A gente vem passando por um período de mudanças, né? Algumas um pouco turbulentas e tal. No ano passado, quando a IA apareceu com força total, o ChatGPT, todo mundo ficou alvoroçado.
Ah, meu Deus, vou perder meu trabalho. Ah, meu Deus, não entrei ainda no mercado digital. Não vou mais conseguir trabalhar com escrita, ganhar dinheiro escrevendo e tal. Então, foi aquele alvoroço geral. E aí, o que aconteceu? O maior site de freelancers da América Latina, o freelancer.com, ele, no segundo semestre de 2023, ele quis olhar o impacto real disso na plataforma dele, tá? Na plataforma dele. Ou seja, será que realmente a inteligência artificial diminuiu a demanda pelo redator? E aí, olha só que interessante. Ele fez a pesquisa, ele usou como base, né? Mais de 280 mil postagens de vagas de trabalho entre abril e julho de 2023, tá? E ele comparou com o trimestre de 2022, quando não tinha IA ainda, certo? E aí, ele fez essa pesquisa para cargos que eram considerados em posição de risco pela chegada da tecnologia, né? Então, olha só que interessante. Os cargos que ele colocou, que eu vou mostrar aqui, são esses 5 cargos aqui, 2 dos quais têm a escrita. Mas olha a conclusão que eles tiveram com essa pesquisa. Para trabalhos relacionados à escrita criativa, a gente teve um aumento de 58% na oferta de trabalho. Quase que dobrou, né? Mais de 50% a mais de trabalho para quem trabalha com escrita criativa. E o cargo de redator, especificamente, teve um aumento de 38%. Ou seja, a IA não impactou o mercado de trabalho freelancer. Ele vem tão aquecido, a necessidade das empresas é tão grande, que mesmo essa mudança tão grande que a IA com certeza trouxe e vai trazer, ele não conseguiu brecar isso, né? E sabe por que não conseguiu? Isso não é à toa. Eu vou te explicar o porquê. Os donos das pequenas empresas e tal, eles começaram a usar o ChatGPT. Então, no primeiro momento, quando a IA surgiu e explodiu, eles pensaram, beleza, não vou contratar mais ninguém, agora eu vou fazer sozinho. E aí começaram a usar o ChatGPT para produzir conteúdo. O que eles perceberam rapidamente? O ChatGPT não entrega conteúdo pronto. Ele entrega um conteúdo base que você precisa lapidar. Agora, para você lapidar esse conteúdo, não é simplesmente você fazer correção de digitação, ou de concordância, ou alguma coisa cultural, de repente, ou de linguagem. Não. Você precisa entender da parte técnica de marketing de conteúdo para que esse conteúdo ele traga resultado. O que é o resultado que uma empresa quer? Ela quer atrair o público certo, né, para os canais digitais dela. Ela quer reter esse público, ou seja, transformar esse público que no início é visitante em seguidor. E o mais importante, transformar seguidor em cliente. O texto cru do ChatGPT, quando pega o dono da empresa pega ele e joga no canal digital, seja no blog, seja na rede social e tal, ele não traz esse resultado. Por quê? Porque ele não tem ali no texto, ele não sabe analisar no texto as técnicas de marketing de conteúdo, o SEO, ele não pesquisa o público-alvo dele a fundo para entender as dores, necessidades e desejos que aquele texto ele tem que abordar. Conclusão, eles perceberam que o ChatGPT é lindo, maravilhoso, mas precisa de alguém, um profissional de marketing, para usar e trazer resultado. Quem é o profissional de marketing especializado em escrita que tem no nosso mercado? O redator freelancer. Por isso é que, nesse primeiro momento, a gente percebe que a IA ela não impactou na oferta de demanda, na oferta de trabalho. O que vai acontecer agora, na minha opinião, tá? É que os redatores eles precisam aprender a usar a IA. Porque se ele não aprender, aí sim, quem não aprender vai perder trabalho para quem aprender. Então, esse é um filtro que eu acho que vai acontecer no mercado. Mas a gente perder trabalho porque vai ser substituído mera e simplesmente pela IA, isso aí não vai acontecer, pelo menos não tão cedo. Tá bom? Muito bem. O que isso significa aqui que eu estou trazendo para você? Esses três números, 3 estatísticas, né? Significa que a gente vai ver um crescimento contínuo no mercado nos próximos anos. Por quê? Porque aquelas 7 milhões de empresas lá, nem todas estão preparadas para contratar um redator. Muitas estão ainda se preparando, muitas vão ainda preparar os canais digitais e aí vão perceber essa necessidade, porque isso é uma curva exponencial. Aos pouquinhos, as empresas cada vez mais aumentam a consciência sobre o nosso trabalho e vão precisando desses profissionais. Então, a tendência é que nos próximos anos, a busca pelo nosso trabalho só aumente. Olha que maravilha, só aumente. Isso significa o quê? Que quem aproveitar essas oportunidades vai conseguir ser um redator freelancer com renda mensal recorrente. E eu gosto de frisar esse ponto, por quê? Muitas vezes você está olhando para o mercado hoje e está pensando, ah, meu Deus, eu tenho meu trabalho aqui, eu já trabalho de 8 às 18, estou de saco cheio do que eu faço, mas eu queria muito trabalhar home office, remoto, né? Ter essa liberdade, essa flexibilidade. Mas como é que eu vou saber se vai ter trabalho ou dinheiro nos próximos meses? Né? O modelo freelancer, ele me traz uma insegurança nesse sentido e tal. E não precisa ser assim. É plenamente possível
você ser um redator freelancer com renda mensal recorrente, não salário fixo, né? Assim, não salário fixo, você pode ser redator fixo de uma empresa. Mas no modelo freelancer, onde você atende vários clientes, você pode ter uma renda mensal recorrente. Ela vai ser variável, mas ela vai ser recorrente. Ou seja, todo mês você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar e com isso suas contas estão garantidas. Para você ter isso, precisa de fazer 3 coisas. Primeiro, captar bons clientes que precisam do teu trabalho, né? Então precisa ter essa habilidade. Depois, cobrar o valor justo para você ter um bom faturamento mensal. E terceiro, fechar projetos de longo prazo para esses pagamentos mensais. Quando você consegue essas 3 coisas, você conquista essa renda recorrente mensal. E não é difícil, gente, tá? Não é difícil. Só que você tem que saber como fazer. O que acontece? Quando você vai entrar no mercado, primeiro, você tem que aprender a parte técnica que eu falei antes, né? Marketing de conteúdo, SEO, pesquisar público-alvo e tal, para juntar isso com a tua escrita, que você já sabe escrever bem e tal. Então, você junta o marketing com a tua escrita. E depois você tem que aprender essas 3 coisas aqui. Então, isso aí é o que você precisa para começar. Dá para aprender sozinho? Dá. Tem tudo no YouTube hoje. O problema é que tem tanta coisa que você pode se perder. Se você quiser acelerar esse processo, eu tenho um curso, que eu já falei, o Método Escrita Estratégica. Nesse curso, você vai ter tudo que você precisa organizado direitinho, numa trilha de aprendizagem, que já foi validada. Eu tenho hoje mais de quase 300 alunos que passaram pelo curso. Então, você consegue acelerar esse processo, dependendo da tua dedicação, e em poucas semanas você já está aí com os teus primeiros clientes. Se você quiser, eu vou deixar aqui o link na descrição, você dá uma olhadinha lá. Se tiver alguma dúvida, você deixa um comentário aqui embaixo ou me procure nas redes sociais que a gente troca uma ideia. Então, isso tudo significa o quê? Esse é o melhor momento para você começar. E olha só que legal. Diferente do mercado tradicional, que a gente vive vendo aí situações de assédio, de preconceito e tal, aqui não importa a tua idade. Eu comecei nesse mercado com mais de 40 anos. Nunca perguntaram a minha idade. Só perguntaram se eu sabia escrever bem, né? Não precisa de formação específica. Eu sou meteorologista, não sou jornalista, comunicador, não sou formado em letras, comunicação, nada disso, tá? Não precisa de experiência. Você pode simplesmente comprovar que sabe escrever bem, com um portfólio bacaninha, e você consegue o trabalho. Não tem que investir em equipamento caro. Você pode ter um notebook, só não pode ter só celular, tá? Que aí você vai ter uma tendinitezinha aí nos dedos de tanto digitar. Mas um notebook não precisa nem ser moderno. Você só precisa acessar editor de texto, internet, tá? Não precisa aprender programas complexos. Então, assim, é extremamente fácil de começar. Não tem barreira de entrada nesse mercado, tá bom? E é o melhor momento, como eu mostrei pelos números aqui, para você começar nisso daí. Bom, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. Se você gostou, comenta aqui também, que eu vou adorar saber. Eu preciso saber, inclusive, se meu conteúdo está fazendo sentido para você, para eu continuar produzindo o conteúdo que possa te ajudar realmente. E não esquece de dar aquela curtida no vídeo e assinar o canal para não perder os próximos, tá bom? E a gente se vê, então, no próximo vídeo.